transmitir que a palavra há um texto na palavra, uma história de Jacó fugindo da casa do seu irmão. Não. Eu já troquei. Muito bem, eu queria que a gente lesse um texto que está em Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler esse texto e depois nós vamos ler um texto do livro de Atos. Muito bem. Antes de ler o texto, eu gostaria de dizer aos irmãos que Deus já tem me falado há alguns anos a respeito de um novo patamar, um novo degrau que Ele tem para nós. Alguns anos atrás, Deus falou muito fortemente comigo a respeito disso, e a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção em alguns acontecimentos da minha vida que realmente me levaram a um outro patamar, a uma nova experiência, a um novo conhecimento de Deus e da sua igreja. E eu tenho absolutamente certeza de que nós estamos em um tempo novo, de nós como igreja, nós como pessoas, estamos em um tempo onde vamos subir para um novo patamar. E é muito importante que a gente se lembre de uma história que eu ia contando de Jacó, quando ele dormiu, pôs a cabeça em uma pedra, quando estava saindo de pé do seu irmão, morto, e naquele dia, naquele sonho, ele teve uma visão. E a visão que ele teve foi de uma escada, pela qual os anjos subiam e desciam. Trocar. Som. De novo? É melhor. Eu vou tentar lembrar. Bem, nós louvamos a Deus por aquilo que Deus tem para nós nesses dias. Faz alguns anos,
talvez uns 10 anos atrás, Deus começou a falar comigo a respeito de um crescimento na nossa vida como um patamar, como se fosse um degrau, e depois um degrau. Quando eu estava meditando nisso, eu me lembrei da história de Jacó, que dormindo na sua fúria do seu irmão, é o cabo, eu seguro aqui, ó, eu seguro aqui, e ele viu uma escada pela qual os anjos de Deus subiam e desciam. E a coisa interessante foi quando ele acordou, ele expressou um pensamento que me fez pensar muito. Ele disse: esse lugar não é outro senão casa de Deus, porta dos céus. Eu comecei a pensar, amados, que quando Jacó vê aquela escada, ele diz que é casa de Deus, e a palavra fala que a igreja é a casa de Deus, é o lugar onde Deus habita, é o lugar onde Deus está descansando na sua igreja, no seu povo. E o que me chamou a atenção é que Jacó, ele não viu uma rampa, ele viu uma escada. A rampa você sobe por ela sem perceber grandes mudanças, sem perceber um movimento mais brusco, mas a escada não. Inclusive, se você não prestar atenção nos degraus, você cai, tropeça neles e cai. E eu entendi, amados, que essa é a nossa vida cristã, essa é a nossa vida diante de Deus. Ela é formada de patamares, um passo após outro, fé após fé, e assim Deus vai nos levando e nos fazendo crescer. E eu entendo que Deus, ele vai nos levando a uma revelação progressiva, não somente dele mesmo, mas das suas coisas e principalmente da sua igreja. E eu gostaria de, neste dia, comentar com vocês a respeito do que é o discipulado, o que é o fazer discípulo. Mas quero ler com você, é o texto que está em Mateus 28, o versículo 18 em diante, diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Depois, no capítulo 11, no versículo 19, diz que os que foram dispersos pela perseguição que sucederam por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém senão somente aos judeus. Nesse lugar, nessa cidade, foram os discípulos pela primeira vez, como está escrito no versículo 26, pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Ora, eles eram discípulos e passaram a ser chamados de cristãos. E o que significa ser cristão? Ser cristão naquele momento era uma palavra pejorativa, era um insulto, não era um elogio. Era alguma coisa que se falava às pessoas que eram seguidoras daquele Galileu lá da Judéia, lá da Palestina. Então o seguidor de Cristo era um cristão, ou seja, era alguém que imitava. E como eu disse, era uma palavra ruim, não era um elogio. Bom, isso nós já sabemos. Mas ele diz que os discípulos foram chamados de cristãos. Então aqui existe uma classificação, ou uma qualificação. Ele não se referiu que os crentes foram chamados de judeus, foram chamados de cristãos. Não fala que aqueles que criam foram chamados de cristãos, mas fala os discípulos. Bom, esses dois textos que eu citei para você, Mateus 28 e Atos 19, principalmente o versículo 26, fala de um tipo de gente que é chamado de discípulo. E eu gostaria de colocar um pensamento, colocar aquilo que está no meu coração diante de você, para que a gente entenda o que é fazer discípulo, o que é ser discípulo. Pois bem, eu vi
essa palavra sobre fazer discípulo há muitos anos. Na década de 60, na década de 70, pela primeira vez eu ouvi falar sobre discípulo. E de lá para cá eu vi essa palavra sendo repetida muitas vezes em muitos lugares. E confesso a você que o conceito do discipulado no decorrer dos tempos tem mais me confundido do que me ensinado. Ao ponto de fazer discípulo hoje ter se tornado um método, um material que você toma por uma apostila, através de uma apostila, e ensina a pessoa aquela apostila. Mas nesta noite, eu gostaria de falar para você sobre o que é ser discípulo, a partir de um outro foco, de um outro ponto de vista, de uma outra premissa. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que a ideia de discípulo não é uma ideia que começou com o Senhor Jesus Cristo. Já havia antes dele discípulos. A palavra fala que os discípulos faziam prosélitos. O que é um prosélito? É um discípulo, é aquele que seguia. Mas, se você for antes no Antigo Testamento, lá em Isaías capítulo 8, 16, diz assim: sela a lei entre os meus discípulos. Quer dizer, antes de Jesus Cristo. Depois no capítulo 54, versículo 13, diz que todos os teus filhos serão discípulos. Então aqui ele está colocando uma qualificação, que é filho, e uma próxima qualificação, que é ser discípulo. Muito bem. Como eu disse, o fazer discípulo ou ser discípulo é alguma coisa anterior a Mateus 28, anterior ao tempo de Jesus. Quando o Sinédrio está discutindo sobre o que fazer com os discípulos de Cristo, Gamaliel se levanta e diz: olha gente, vamos tomar cuidado com o que a gente está fazendo com esse pessoal, porque antes deles se levantaram outros. Se levantou Teudas, se levantou Judas, e tinham pessoas que lhe seguiam, ou seja, discípulos. E aí o conselho dele é que se aquela obra que os discípulos, Pedro, João e os outros estavam investindo e cumprindo aquela obra, se aquilo era de Deus, aquilo ia permanecer, se não fosse, ia acabar por si mesmo. Nesse tempo também, havia um grupo de pessoas chamadas Zelotes, e havia outro grupo que chamava Essênios. E esses dois grupos trabalhavam com discipulado, eles faziam discípulos. E nesse caso, eles seguiam uma ideia, seguiam uma filosofia. Então, fazer discípulo não é alguma coisa que começou com o Senhor Jesus. Os próprios rabinos, quando eles encontravam um rapaz, um menino, que havia sido treinado na Escritura, ao ponto de até os seus 10, 12 anos ter decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, e até os 14, eles chamavam esses alunos e traziam para si e transformavam esses meninos em discípulos. Inclusive, havia uma conotação no termo discípulo nesse tempo em relação aos rabinos. Dizia-se que discípulo é aquele que comia da poeira que era levantada das sandálias do seu rabino, do seu professor, tão perto eles seguiam. Quando Jesus disse ide fazer discípulo, ele fala dentro de um contexto. Ele cita o contexto e ele fala que todo poder e autoridade lhe foi dada. Ide, portanto, e fazer discípulo. Esse, portanto, ele é extremamente esclarecedor, porque é por causa do poder, por causa da autoridade que estava sobre Jesus, que agora eles iriam fazer discípulo. Pois bem, não dá para a gente fazer discípulo, não dá para a gente ser discípulo, sem um pano de fundo, sem um acontecimento, sem uma ideia que é o próprio reino, que é o próprio trono do Cordeiro. Ser discípulo não é um método, não é uma coisa opcional, não é alguma coisa que a gente escolhe, é um mandamento, e como eu disse, baseado na autoridade e no poder do Senhor Jesus Cristo. Mas, para entender melhor, eu queria ler com você alguns textos, e eu tenho bastante texto aqui, e pode ficar tranquilo, nós não vamos ler todos, você vai ler depois, porque você vai receber esse material na sua mão para você estudar em casa. O reino de Deus, ele foi não somente profetizado, como ele foi vivido desde antes da vinda de Jesus Cristo. Porque os servos do Senhor, eles olhavam para aquele Cristo que havia de vir, e eles o viam como um rei. Em 2 Samuel, capítulo 7, verso 12, é uma promessa para Davi,
quando diz: quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Esse texto aqui tem duas aplicações. A primeira aplicação, a aplicação imediata, que se referia a Salomão. Mas a aplicação profética escatológica se referia àquele que seria chamado filho de Davi, que se assentaria no trono para sempre e perpetuamente, que é o Senhor Jesus. E ele diz que aquele filho, aquele Salomão, edificaria uma casa ao meu nome, e Deus estabeleceria o seu trono, o trono do seu reino. E se referindo a Jesus, dizia que seria permanente. Salmo capítulo 9, verso 7. Diz que o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. A palavra eternamente significa alguma coisa que não tem fim, não tem começo, é alguma coisa que está fora do tempo. Isso mostra para nós que o reino de Jesus Cristo, ele é eterno, ele é antes de nós e ele será depois de nós. Salmos 45, o teu trono, ó Deus, versículo 6, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Depois, no Salmo 145, verso 11, diz que os filhos do Senhor falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é o reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. Depois, Daniel, capítulo 7, versículo 14 diz: foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por favor, faça uma memória agora do que nós lemos em Mateus 28, do 18 a 20, quando diz que nós temos que fazer discípulos de todas as nações, e é isso que Daniel está falando, é isso que o Salmo 145 está falando, que o reino do Senhor virá sobre todas as nações e será conhecido em todos os lugares. Depois, em Apocalipse, já vamos lá para o final, Apocalipse 7, versículo 17 diz: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida, e Deus lhe enxugará os olhos de toda lágrima. Depois em Apocalipse 22, eu não vou ler, mas eu quero citar para você, que ali tem a visão do trono, onde o cordeiro está sentado. Então a mensagem do trono, a mensagem do Cordeiro no trono, a mensagem de Jesus no trono, é uma mensagem que permeia todas as Escrituras. Os profetas falam disso. Os profetas anunciaram isso. Muito bem. Essa é a visão. O trono de Deus, ele subsiste para sempre. O trono de Deus, ele é eterno. O trono de Deus, ele é perpétuo. Jesus se assenta no trono. Mas aconteceu uma situação terrível. Eu digo que se a gente juntar todos os cataclismas, ou seja, juntar Katrina, juntar todos os furacões, todos os terremotos, todos os grandes desastres da humanidade, não chegará a 1/1000 da força e do poder de um desastre que aconteceu um dia no Éden. Foi quando o homem pecou. Um terremoto, as pessoas sobrevivem depois dele. Um maremoto, as pessoas sobrevivem depois dela. Mas aquele terrível acidente, aquele terrível acontecimento, ali no Éden, aquilo ninguém sobrevive daquilo. A palavra diz que a morte entrou no mundo por causa de um homem. E todos os homens experimentaram a morte por causa daquela situação, daquilo que Adão fez. Quando Adão se rebelou, ele não queria fazer outra coisa, senão ser igual a Deus. Ele quebra a ordem natural e a ordem espiritual, que era Deus no trono e o homem submisso, o homem obedecendo ao Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. E aqui eu quero dar um tempinho para você expressar aquela dúvida no coração que você nunca expressou. Qual seja, o que é que eu tenho a ver com Adão? Nem conheci a peça, nem conheci o sujeito, e estou aqui levando as consequências. Meu pai na fé,
ele falava uma coisa, ele citava um exemplo para explicar isso para a gente. Nós estamos aqui nesse lugar, está iluminado, mas vamos dizer que o Rafa, ele vai lá no disjuntor e desliga. Um só desligou, mas todos nós ficamos no escuro. Então Adão foi o cara do disjuntor, foi aquele que apagou tudo. E todo mundo que nasceu depois, nasceu no escuro. E é isso que Paulo fala, que por desobediência de um só homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Vai dizer assim, mas eu não pequei, eu não me lembro de ter pecado. Olha só o que diz, Romanos 3:23, diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Mas aqui não está falando de cigarro, não está falando de adultério, não está falando de droga, está falando de uma condição nossa de rebelião que nós carregamos dentro de nós desde que nascemos. E se você achar que você não é esse, eu lhe convido a ler Salmo 58, verso 3 comigo. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. O pecado entra no homem, assim como as características de DNA. Recebemos dos nossos pais características através do DNA. E também recebemos dos nossos pais, dos nossos avós, desde Adão, a raiz e a semente do pecado. E peço que você ponha atenção nisso. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se descaminham, proferindo mentiras. Tem peçonha semelhante à serpente. São como a víbora surda que tapa os ouvidos. Ninguém é inocente. Ninguém nasce limpo. Ninguém nasce puro. Porque herdamos uma maldição que veio de Adão. Mas para você não ficar aí depressivo, eu vou ler um outro texto com você. Efésios capítulo 2, versículo 1, que diz assim, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, eu poderia dizer assim, por causa do DNA, filhos da ira, como também os demais. Quando Paulo fala sobre isso no capítulo 8, ele diz que a criação está sujeita à vaidade. Não por causa de Deus, mas por causa daquele que sujeitou. Quando Deus criou Adão, Deus entregou a Adão a capacidade de administrar, de dominar toda a terra. E no seu pecado, Satanás entrega essa autoridade nas mãos de Satanás. Adão entregue nas mãos de Satanás. Foi por isso que quando Satanás chega para Jesus para tentá-lo, diz assim, se você me adorar, eu vou lhe dar todos os reinos da terra. Alguém diz assim, Satanás é mentiroso. Nesse caso não, nesse caso estava na mão dele. E Jesus não se dobra, porque Jesus vem exatamente tomar de novo o domínio que estava nas mãos de Satanás. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. E Jesus Cristo não veio para brigar com Satanás. Jesus Cristo veio para quebrar Satanás, matar Satanás e tomar na sua mão de novo o poder e a autoridade que o homem havia entregue nas mãos do diabo. Esse é o quadro. Esse é o quadro. E a palavra diz que a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente. E ela está gemendo, esperando a manifestação da glória dos filhos de Deus. E também nós gememos no nosso espírito, aguardando a adoção de filhos. Então você veja, meu querido, que nós estamos metidos num drama tremendo. Nós estamos metidos numa situação que nós não podemos resolver. Mas Jesus Cristo veio para resolver. Deixa eu lhe contar uma outra história, para ampliar o pensamento a respeito desta guerra tremenda do homem contra Deus, que está no Salmo 2. Salmo 2 diz que os homens se enfurecem. Outra versão diz que os homens se amotinam. E os gentios e os povos imaginam coisas vãs. É uma pergunta. Por que as nações se amotinam? Por que os povos imaginam coisas vãs? Versículo 2 diz que os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram
contra o Senhor. O homem nasce nesse processo de rebelião contra Deus. E eles organizam um motim. O motim não é uma rebelião qualquer. O motim é quando o homem se levanta para tirar aquele que está em autoridade e substituir. E o homem vem lutando no decorrer dos séculos e dos séculos, tentando tirar Deus do trono. Mas quem é o homem para arrancar Deus do trono? Por isso, o Salmo diz que Deus se ri e zomba do homem. Deus zomba do homem. E você sabe que a única forma de acabar com o motim é colocando autoridade no trono. Com o amotinado não se discute. Com o amotinado não se negocia. O amotinado, ele tem que ser punido e a autoridade tem que ser resgatada. E é isso que Deus faz. No Salmo 2, ele diz assim, versículo 6, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Repito, contra amotinados, a única coisa que resolve é estabelecimento da autoridade. No versículo 7, aqui já é Jesus falando. Ele diz, tu és meu filho. E ele diz assim, Deus me falou, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me, eu te darei as nações por herança. De quais nações o Senhor Jesus estava falando? Dessas nações que estavam se amotinando. E a promessa de Deus que essas nações voltarão a ser do Senhor e do seu Cristo. Então nós estamos no meio de uma peleja. Nós estamos no meio de uma confusão muito grande. E quando Paulo aplica esse salmo, quando ele diz que estabelece o seu rei sobre o seu monte Sião, Paulo diz, com outras palavras, a mesma coisa. Efésios capítulo 1, versículo 22, que diz que pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por favor, faz a ligação. Havia aqui uma rebelião, ou há ainda uma rebelião do homem contra Deus. O Senhor estabelece, Deus estabelece Jesus Cristo como cabeça da igreja, para reinar sobre todas as coisas. E como é que ele vai reinar sobre todas as coisas? É criando um partido político? É fazendo um movimento espetacular? Não, é fazendo com que o seu povo anuncie o reino de Deus em toda a cidade, pregando, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino de Deus. E a partir desse momento, quando a pessoa se dobra diante de Deus, nesta hora, ela se torna um discípulo de Cristo, ou seja, uma pessoa que está voltando para a disciplina do Senhor. Então o discipulado é totalmente ligado ao reino de Deus. Fazer discípulo é a resposta da igreja para o mundo que está em rebelião. Então, fazer discípulo não é um método, não é uma forma da igreja se estruturar. Fazer discípulo é o convite de Deus para as nações, para serem discípulos dele de novo, para entrarem de volta à disciplina do Senhor. E quero lhe mostrar quais foram os passos que Deus deu para isso. Lá em Lucas capítulo 2, os anjos apontam para o cumprimento dessa promessa. O governo de Deus chegou na pessoa daquela criança. Vocês se lembram desse texto? Lucas 2,10 diz assim, o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. E qual é a boa nova? É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Aí começa, amados, o reino de Deus vindo a esta terra, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Você pode pensar assim, mas Deus, por que Jesus não veio já assim, montado num cavalo branco, assim, com muito anjo ao redor, e já descia, já matava uns, levantava outros? Não, amados, Jesus vem mostrando qual é a essência do seu reino, qual é a natureza do seu reino, que é a natureza de humildade, natureza de mansidão, que é dessa forma que ele nasce, é nessa forma que ele se manifesta. Então os anjos apontam. Isaías indica a profundidade e a extensão do reino. Isaías 9,6, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. Graças a Deus. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Louvado seja Deus. Você já percebeu onde é que você se encaixa? Você, como igreja de Deus, a sua tarefa é sair anunciando o evangelho do reino de Deus e trazer as pessoas para serem discípulas do Senhor Jesus Cristo. O seu trabalho de fazer discípulo não é um trabalho particular, um trabalho privado, alguma coisa que é só sua. O trabalho de fazer discípulo, o trabalho de anunciar o reino de Deus, é a resposta que Deus dá através de você ao clamor das nações, a essa angústia das nações, nessa luta contra Deus. E João explica isso. João capítulo 1, versículo 1, João explica por que que a gente deve se voltar para o Senhor, por que que a gente deve se render ao Senhor. Por quê, amados? Porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada que foi feito se fez. Então nós não temos escolha, nós precisamos nos dobrar diante dele. Se João explica, Pedro explica e aplica. Quando no primeiro sermão, ali no livro de Atos, ele fala daquele acontecimento tremendo, dia de Pentecostes, as pessoas acham que eles estão embriagadas e Pedro vai à frente de todos e anunciam que aquele que eles mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Pedro situa aquele acontecimento na história, quando ele diz que está acontecendo aqui, é o que foi profetizado pelo profeta Joel. É extremamente importante que a gente entenda o discipulado, nesse contexto de reino, nesse contexto de rebelião, nesse contexto de arrependimento da rebelião. É extremamente sério que a gente compreenda isso. Romanos 11:36, Paulo dá mais uma razão pela qual nós devemos nos render a ele. E por quê, amados? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É por isso. É só por isso. É só por isso. Ou por isso tudo. Qual é o processo da libertação do homem? Paulo explica como Jesus se torna Senhor de todas as coisas e mostra como entramos no reino. Romanos capítulo 14, versículo 9. Diz assim: foi precisamente. Ao invés da palavra precisamente, você pode colocar outras. Você pode colocar assim, especificamente. Você pode colocar, foi para esse fim. Você pode colocar exatamente. Não foi mais ou menos, foi especificamente. Ele não veio fazer outra coisa e no meio, não. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você está entendendo o que é discipulado? Você está entendendo o que é ser discípulo? É se render à disciplina de Jesus Cristo. É nos voltar arrependidos da nossa rebelião particular, com consequências não tão particulares. Qual é a nossa parte? O que que a gente faz para que isso comece a acontecer na nossa vida? O próprio Paulo nos dá a dica, nos ensina. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor. E Senhor aqui não é um pronome de tratamento, é uma posição. É uma posição. Jesus Cristo é o Senhor. Não é Senhor porque Ele é mais velho, é Senhor porque está sentado no trono. Ele está reinando, soberano e absoluto sobre todas as coisas. Você crê nisso? Não. Se confessares como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. O que significa isso? Eu creio que Deus cumpriu toda a justiça dele na pessoa de Jesus na cruz. Mas com a boca se confessa a respeito da salvação. E de onde vem a salvação?
se nós confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Ou seja, o homem precisa crer na solução de Deus, que matou o seu filho. Deus matou o seu filho. E ao matar o seu filho, ele matou toda a criação adâmica. Na sua morte e na sua ressurreição, ele criou uma nova raça. De que raça você é? Você é da raça adâmica ou você agora é um filho de Deus, nascido de novo? Deixa eu lhe explicar isso melhor. 1 Coríntios capítulo 15, verso 45 diz assim: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Interessante que Paulo não fala do segundo Adão, ele fala do último. Quando Jesus vem, ele assume essa posição de Adão, como aquele que foi criado por Deus. Adão foi criado por Deus, Jesus Cristo foi gerado por Deus. Depois a gente explica essa diferença. Mas ele assumiu aquela posição de Adão. Adão não obedeceu ao Senhor. Jesus obedeceu completamente a Deus. Completamente. Nele não se viu nenhum pecado. Ele era completamente sujeito a Deus. E ele cumpre tudo que Adão deveria cumprir. Aí depois disso ele vai para a cruz. E mata consigo todos os descendentes de Adão. E leva na cruz e sepulta. Então todos que éramos filhos de Adão, nós somos mortos na cruz e sepultados com ele. E quando Jesus se levanta, não levanta mais como Adão, ele levanta como segundo homem e nos levanta para que possamos viver, para que pudéssemos viver no poder da sua ressurreição. Por isso, a palavra de Deus diz que quem está em Cristo faz parte da nova criação. Você não tem mais nenhuma dívida para com Adão. Você não tem mais nenhuma obrigação de viver como Adão. Você agora tem uma dívida com o Senhor Jesus. E você pode viver como Ele viveu. Não na sua própria força, não na minha própria força, mas na força do Espírito, que foi enviado da parte de Deus para nós, para que pudéssemos ter uma vida santa e de obediência ao Senhor. E ele diz assim: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, também são os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais são também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos agora trazer a imagem do celestial. Então, há uma mudança completa. Nós morremos com Cristo para a vida velha. Não está falando de cigarro, não está falando de mentira, está falando de uma ligação com Adão, que produz todos esses pecados. O Senhor cortou essa nossa ligação. A resposta que nós damos ao Senhor nesse momento, quando a gente diz: eu creio nisso, eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, eu creio que o Senhor pagou a dívida que eu tinha diante de Deus, a única resposta que cabe, a única coisa que você pode fazer para responder a Deus é ser batizado. A palavra diz que aquele que foi batizado foi identificado na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Então você precisa ser batizado, você precisa descer as águas, ser mergulhado nas águas, para ao sair dali, ao emergir das águas, você sai como uma nova criatura. Agora não mais devedor a Adão, mas agora você é uma nova criatura em Cristo. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Então, qual é a sequência? Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê em crer? Quem crê em quê? Na morte de Jesus no meu lugar, no reinado de Jesus sobre a minha vida, no senhorio de Cristo sobre o meu coração. Eu creio nisso. O que é que eu devo fazer? Demonstrar diante de Deus: eu quero ser batizado, eu quero ser identificado na morte de Cristo, e aí você vai salvo. Então qual é a ordem? Crer na obra de Cristo no meu lugar, me arrepender da minha rebelião que eu tenho comigo desde que nasci, confesso esse pecado da rebelião e sou batizado para a remissão dos meus pecados. A partir daqui começa uma vida de discipulado.
Só aqui começa o discipulado. Por quê? Colossenses diz que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Estamos embaixo de um impostor, que é Satanás, por isso o nome império. Ele nos tirou dali, nos trouxe para o reino. Amados, o reino de Deus não tem naturalização. Não é questão de você frequentar uma igreja e passar um tempo, você fala, bom, agora eu sou o reino de Deus. Você vai lá, chega para a liderança, fala assim, escuta, eu quero minha naturalização. E eles dão um passaporte do reino de Deus. Não. No reino de Deus só se entra de um jeito, pela morte e pelo novo nascimento. É por isso que Jesus fala para Nicodemos, Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino. E se você não nascer da água do Espírito, você não pode entrar no reino. Então, há um lugar onde a sua vida muda, há um lugar onde a sua vida ganha um outro projeto, há um lugar onde você sobe um patamar. É nesse lugar onde você se encontra com o Senhor Jesus Cristo. Você se encontra com aquele que é o Rei, que é o dono de todas as coisas. E você diz, o que eu devo fazer? E o Senhor Jesus seja batizado para a remissão dos pecados. Ser discípulo não é ser um religioso, também não é um método, é um estilo de vida, é uma mentalidade. Ou você tem a mentalidade do homem do mundo, ou você tem a mentalidade de discípulo. Você pensa como homem perdido, ou você pensa como discípulo. E eu entendo, amados, que na face da terra só tem dois tipos de gente, dois tipos de pessoas. Aqueles que são discípulos e aqueles que um dia serão discípulos. Tem os que já são e os que serão. E aqueles que não são ainda, é pelo trabalho da igreja, pregando o evangelho do reino, anunciando Cristo morto e ressuscitado, e Senhor sobre todas as nossas vidas. É dessa forma que a pessoa, ela vem se tornar do reino de Deus. Pedro está dizendo que se nós fizermos isso, 2 Pedro 1,11, olha só, vê que texto fantástico, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só tem um jeito de ser concedida para nós amplamente a entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. É passando por esse processo, crer, arrepender, ser batizado, confessar Jesus Cristo como Senhor. Efésios 1,9. E eu chamo isso aqui de o propósito eterno de Deus. Efésios 1,9 diz assim, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito significa boa vontade, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Amados, está chegando o momento em que Deus vai fazer convergir para Ele todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Todas as coisas voltarão a ser dele. Tudo aquilo que o homem arrancou do Senhor Jesus Cristo, como o direito dele de reinar, vai voltar para o Senhor. A palavra convergir fala de trazer um povo que estava disperso ao comando do seu rei, fala de reagrupar um regimento que foi disperso por uma ação do inimigo, fala de trazer todos nós novamente ao comando do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você tenha compreendido que ser discípulo ou fazer discípulo não é uma escolha, é um mandamento, não é um método, é um estilo de vida, é uma forma de viver, é uma mentalidade na qual nós aprendemos a andar sob as ordens do Senhor, embaixo do reino de Deus, proclamando essa verdade. Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o nosso Rei. Que o Senhor te abençoe. Onde você está agora, quero pedir que você curva a sua cabeça. E se você nunca tomou essa decisão, eu quero convidar você a proclamar Jesus Cristo como Senhor da sua vida. A proclamar que Jesus Cristo morreu no seu lugar, para dar possibilidade a você de ser salvo por Ele,
e dá a possibilidade de Jesus tomar você e transportar você do império das trevas para o reino da luz. Se você já é crente, faz a mesma coisa. Eu proclamo o senhorio de Jesus Cristo sobre minha vida, todos os dias e todos os momentos. E sempre vou fazer isso. Tem áreas na minha vida que eu percebo algumas vezes que ainda não estão no domínio do Senhor. E eu quero trazê-la aos pés de Cristo. Até o ponto de eu dizer, Ele, o inimigo, não tem nada em mim. Porque todas as áreas da minha vida estão embaixo do governo do Senhor. Então eu quero convidar você a fazer uma oração. Eu vou orar. E se você quiser, você pode falar amém a essa oração. Senhor Deus, nós acreditamos no envio do Teu Rei absoluto, Senhor Jesus Cristo, a essa terra, para resgatar as nossas vidas, pois estávamos perdidos em nossos delitos, em nossos pecados, entregue às nossas próprias concupiscências, sendo dirigidos pelo curso deste mundo, sendo dominados, Pai, pelo príncipe das trevas. Mas um dia, Senhor, nós nos arrependemos disso, e nós chegamos para Ti, entregamos o nosso coração ao Senhor, proclamando, Pai, que Tu és o Senhor da nossa vida. E a partir daquele dia, Pai, o Senhor entrou na nossa vida, enviou o Teu Santo Espírito, e hoje o Senhor nos conduz, hoje o Senhor nos dirige. E eu quero pedir, Pai, que cada pessoa nesta noite, que está se dobrando diante de Ti, cujo coração está inclinado ao Senhor, Pai amado, que o Senhor receba esse coração, que se rendeu a Ti nesta noite. Não importa se ele é religioso, não importa se já tem religião, o que importa, Pai, é recebermos a Ti como nosso Senhor, proclamar que Tu és o dono da nossa vida, Senhor absoluto. Nós não temos nada, Tu tens tudo, porque todas as coisas foram feitas pelo Senhor, por Teu intermédio e para o Senhor. Nós Te bendizemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê a paz, e que você tenha uma semana cheia de Jesus Cristo. Amém.